Trem Maglev Xangai, China. Ligando o Aeroporto Internacional de Pudong à estação de metrô de Longyang Road, o trem Maglev opera a mais de 430 km por hora. Com um moderno sistema de levitação magnética, consegue atingir a impressionante marca de 500 km por hora, mais veloz do que um carro de Fórmula 1. CRH-380, China. Em menos de uma década, a China desenvolveu uma incrível rede de trens de alta velocidade, que se estende por quase 10.000 quilômetros, transportando cerca de 500 milhão de passageiros por ano. O trem CRH-380, em suas diferentes versões, é capaz de atingir velocidades de até 450 km por hora, em suas 4 rotas que passam por cidades como Pequim, Xangai, Nanjing e Guangzhou. ICE-3, Alemanha. A Alemanha produz alguns dos trens mais velozes do mundo, mas sua própria rede de ferrovias de alta velocidade nasceu relativamente tarde na Europa. Hoje, o atraso está sendo compensado rapidamente. O Intercity Express, o ICE-3, corre entre Frankfurt e Colônia, no Vale do Reno, e entre Munique e Nuremberg, na Bavária, com 9 linhas que atingem velocidade de até 320 km por hora. Shinkansen E5, Japão. Os famosos trens-bala japoneses existem em diversos estilos e formas, mas nenhum deles é tão veloz quanto o novo Shinkansen E5. Com um curioso bico de pato em sua dianteira, o trem opera a até 320 km por hora, na linha de 670 km entre Tóquio e Aomori, no norte da ilha de Honshu.
TGV POS, França. A França foi pioneira na criação de trens de alta velocidade com seu TGV, que começou a funcionar em 1981. Desde então, a evolução continuou tanto nos trilhos quanto nos próprios trens. Os mais recentes são os TGVs POS, que operam em duas linhas, no leste e no oeste da França, com velocidades que atingem até 320 km por hora em operações normais e até incríveis 575 km por hora em testes. A maior velocidade registrada para um trem no mundo. AVE Séries 103, Espanha. Trem de alta velocidade da Espanha. O serviço AVE é mais conhecido por seus trens Talgo, com bico de pato, mas os novos Siemens Velaro Séries 103 são ainda mais velozes, unindo Madrid e Barcelona em 2 horas e 40 minutos, atingindo 310 km por hora durante sua viagem. Nas últimas décadas, a Espanha passou da fama de ter um dos piores transportes ferroviários da Europa para uma rede moderna de trens de alta velocidade que une as grandes cidades do país. Sancheon KTX-2, Coreia do Sul. O trem de alta velocidade Sancheon KTX-2 efetua o trajeto entre Seul e as cidades portuárias de Musan e Mokpo. Construídos pela Hyundai, os trens operam a velocidade de até 305 km por hora, com a capacidade de chegar a 350 km por hora em uma viagem de cruzeiro. ETR-500 Frecciarossa e ETR-575 AGV, Itália. A Itália oferece 2 serviços de trens de alta velocidade nos mesmos trilhos. O Frecciarossa, que significa flecha vermelha, é um trem público, e o Automotrice a Grande Vitesse, AGV, é um trem privado. Os trens conectam Turim, Milão, Roma, Nápoles e Veneza a velocidade máxima de 300 km por hora, com recordes de 340 km por hora para o Frecciarossa e 360 km por hora para o AGV. Eurostar Class 373, Inglaterra, França e Bélgica. Atravessando o Canal da Mancha pelo Eurotúnel, o trem Eurostar é o jeito mais prático de fazer o trajeto entre Londres e Paris. O trem opera a velocidades máximas de 300 km por hora, conectando as estações de St. Pancras, em Londres, e Gare du Nord, em Paris, sem precisar ir até aeroportos distantes, nem passar por controles de segurança.
THSR 700T, Taiwan. Velozes e aerodinâmicos. Os trens de alta velocidade TSHR de Taiwan percorrem o litoral oeste da ilha entre a capital Taipei e a cidade industrial de Kaohsiung. Exportados do Japão, os trens THSR 700T levam até 1000 passageiros, operando a velocidades de até 300 km por hora. Afrosyob, Uzbequistão. Primeira linha de trens de alta velocidade da Ásia Central. O Afrosyob usa trens Talgo importados da Espanha. Os vagões que fazem o trajeto de 345 km entre Tashkent e Samarkand, ao longo da antiga Rota da Seda, atingem velocidades de até 250 km por hora e estão especialmente preparados para os climas extremos do Uzbequistão. Sapsan, Rússia. O trem Sapsan une São Petersburgo a Moscou e Moscou a Nizhny Novgorod a uma velocidade de 250 km por hora. O nome Sapsan significa falcão em russo, homenageando a mais veloz das aves. Yüksek Hızlı Tren, Turquia. Usando trens construídos na Espanha, a linha YHT liga as cidades turcas de Ankara, Konya e Eskişehir, mas a rede está crescendo e promete reduzir a distância entre Ankara e Istambul de 7 para 3 horas de viagem, com velocidades de até 200 km por hora. Acela Express, Estados Unidos. O trem Acela Express é o jeito mais prático de percorrer os 730 km entre Boston e Washington. As inovações nos trilhos prometem deixar os trens ainda mais rápidos, mas, por enquanto, a velocidade máxima nos trajetos é de 240 km por hora. Pessoal, se vocês ainda não viram as locomotivas a vapor mais rápidas do mundo, deixamos uma sugestão logo acima do vídeo, com 4 exemplares. São as mais velozes máquinas a vapor. E aí, curtiram? Deixem seu like, compartilhem com seus amigos, façam sua inscrição no canal se você ainda não é um inscrito, beleza? E até breve!